A palavra que eu vou compartilhar com os irmãos hoje eu vou falar o versículo depois de contar uma história. Porque foi depois que eu vi essa história na televisão que eu fui ter clareza do versículo que eu vou ler, que a gente vai compartilhar aqui. E eu acho que o entendimento disso, né, dessa palavra, dessa mensagem de hoje, vai fazer toda a diferença na forma como nós vamos nos relacionar com o Senhor, a forma como nós vamos nos entregar ao Senhor para servi-lo, para adorá-lo. Então, que mesma forma que essa palavra mexeu comigo, né, servimos a Ele. Amém? Então, deixa eu contar a história. Irmãos, há vamos dizer assim, há uns 7, 8 anos atrás, eu vi uma reportagem na Rede Record sobre uma mulher que tinha a história de vida de uma mulher, né? E essa mulher, ela tinha sido presa por mandar matar o seu marido. Não lembro aqui o motivo agora, não sei porquê, mas deve ter sido por causa para ficar com uma coisa de herança, não me lembro. Mas eu lembro que ela tinha sido presa por isso. E ela contratou algumas pessoas para fazer esse serviço. Ela foi presa todo mundo. Ela, quem executou o serviço. Tudo. Mas no período que ela esteve presa, ela se converteu ao Senhor, naquela prisão, naquela cadeia, e participava de um projeto que era de responsabilidade da Igreja Universal, porque a Igreja Universal tem muitos projetos, né, dentro de presídios. Então era um projeto de um coral dentro do presídio, e essa mulher participava desse projeto, ao qual ela tinha sido convertida nesse projeto e fazia parte do coral. E essa reportagem já era com ela solta, já tinha cumprido a sua pena. E ela contando essa história, o repórter entrevistando ela e ela contando e mostrando como era a vida dela naquele momento, né? Como é que estava. Mas mesmo depois de sair da cadeia, ela não abandonou esse projeto. E a reportagem e esse era o motivo da entrevista, porque ela continuava lá dentro e a reportagem era sobre o projeto. E ela continuava lá como uma das lideranças desse projeto de coral, que, como eu disse, né, evangelístico, que era da Igreja Universal, e tinha um propósito, né, e o propósito ali é trazer uma nova vida para aquelas mulheres, né, uma dignidade, esperança de um futuro melhor, porque um dia elas iam cumprir aquela pena e elas precisavam sair dali, né, com uma nova perspectiva de vida. Então a ideia do projeto era essa, né? Trazer dignidade e, principal, trazer a palavra de Deus para a vida daquelas mulheres, para que elas pudessem ter sua vida transformada, para que tivessem um futuro melhor. Mas o que me chamou a atenção, irmão, nessa reportagem foi o seguinte: a forma como essa mulher, a entrevistada, né, ela expressava sua gratidão ao Senhor pela nova vida que ela tinha recebido. Irmãos, era algo assim contagiante. Ela falava com uma paixão, com uma alegria, né, do Senhor Jesus, né, com uma gratidão pelo que ela tinha conquistado, essa nova vida que ela tinha conquistado, né, e essa gratidão dela se refletia, né, em forma de serviço, porque ela servia aquelas mulheres naquele presídio, sabe? Ela queria que aquelas mulheres experimentassem a mesma coisa que ela. Então, assim, a forma como ela falava, né, essa gratidão, essa alegria, eu tinha pouco tempo de convertido, eu tenho um ano mais ou menos convertido, 2, não sei, e eu fiquei maravilhado. Eu falei, caramba, que transformação de vida, né, que o Senhor pode fazer na vida de alguém. E eu fiquei assim, pensando sobre essa história dessa mulher, e foi isso, né? Essa história, a mulher, né, essa foi a reportagem que diz isso aí. Então, depois de ouvir essa história, né, que eu creio, né, que edifica muito a nossa fé,
né? Porque a gente vê o poder do Senhor em transformar uma vida ali, né? Que estava acabada, né? Porque tinha cometido um crime, porque estava presa e tal. Então, é algo que a gente vendo, um testemunho desse de transformação de vida, né? Acrescenta muito na nossa fé, né? Porque a gente se depara com muitas circunstâncias, às vezes até a gente mesmo se vê em cada situação difícil, né? Então a gente olhando para esse tipo de mover da parte de Deus, a gente toma como algo que acende a nossa fé e faz a gente dizer, não, tem jeito. Com o Senhor tem jeito. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ao texto. Lucas 7. Texto que os irmãos já devem ter conhecido, devem ter lido, devem ter ouvido, mas talvez como eu ainda não tinha muita clareza do que significa, né, essas palavras do Senhor Jesus. Lucas 7:36. Amém? Vamos achar? Lucas 7:36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Com ele Jesus. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhes os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E disse: dize-me. Simão é o dono da casa, onde Jesus estava presente. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize-lhe, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Amém, irmãos? E a história, como eu falei, dessa mulher, que eu contei a história dela, depois de ler essas passagens aqui, todos esses versículos, me trouxe uma clareza na prática do que o Senhor quis dizer. E o contexto dessa passagem é o seguinte: Jesus estava na casa desse homem chamado Simão, um fariseu, que o convidou. O próprio fariseu convidou Jesus para comer com ele em sua casa. E uma mulher pecadora, o termo pecador aqui provavelmente sugere que ela era uma prostituta ou uma mulher muito promíscua, né? Porque quando a Bíblia usa esse tipo quando usa essa palavra pecadora para uma mulher, geralmente sugere-se que seja isso. Então ela entra, essa mulher, sem ser convidada, entra na casa desse homem, se joga aos pés do Senhor, chorando, beijando os pés do Senhor, nós lemos aqui.
enxuga os seus pés com as lágrimas, né? E unge o seu pé com unguento. Já ouvimos muito essa passagem, né? Uma passagem muito conhecida. E Simão, o fariseu, quando viu a cena, falou consigo mesmo: se este fora profeta, saberia quem e qual tipo de mulher lhe tocou. Mas o que Simão não sabia é que Jesus sabia exatamente quem era aquela mulher, e que era para esse tipo de pessoa como ela, eu e você, pecadores, que ele tinha vindo. Amém? Uma salva de palmas para ele. Porque ele veio para isso, para os pecadores, incluindo eu, você. Amém? E Jesus, meu irmão, vendo aquela responde, né, aquele homem, porque Jesus pescou, e a hora que ele falou consigo mesmo. A Bíblia diz que esse homem falou consigo mesmo, e Jesus, conseguindo, né, perceber essas palavras do fariseu, ele conta ali uma parábola. Uma coisa que eu aprendi aqui, irmão, vendo isso aqui, eu falei: cuidado que a gente fala pra gente mesmo. O Senhor está ouvindo. E às vezes a gente está assim falando com a gente mesmo, né? Jesus está ouvindo, tá? Cuidado com o que você fala para você mesmo. E eu fico imaginando o olhar de Simão, né? Se ele soubesse quem é essa mulher, né? Aquele olhar bem crítico, né? Bem apontador, acusador, né? Fico imaginando aqui a cena. Ele falando consigo mesmo, né? Olhando assim. E a parábola é essa que a gente leu. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia de 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará? O Senhor Jesus dá pergunta para ele: quem o amará mais? O credor, que perdoou os 2. E o Simão respondeu bem, falou: foi o que mais foi perdoado. Aí o Senhor Jesus: muito bem, julgaste bem, Simão. E Jesus, ao contar essa parábola, quer trazer algo para o fariseu, quer trazer um entendimento para esse homem que estava cego na sua religiosidade. Porque o fariseu era religioso. A revelação de que a forma como aquela mulher tratou ele, Jesus queria trazer um entendimento para esse homem, de que a forma como aquela mulher tratou ele, Jesus, está diretamente ligada com a forma como ela se via, ou seja, pecador. Por que eu digo isso? Porque essa mulher, ela sabia exatamente quem ela era, sabia que era uma pecadora, mas também ela sabia diante de quem ela estava, e a única pessoa que podia mudar a vida dela. Então, quando essa mulher chega aos pés do Senhor, ela sabia quem ela era, ela se reconhecia uma pecadora. Então Jesus está querendo trazer para Simão um entendimento, né, de que exatamente porque essa mulher sabia quem ela era, é que ela estava aos seus pés, porque ele não tinha esse entendimento. Essa mulher sabia que Jesus vinha fazendo coisas maravilhosas, irmão, nas cidades onde ele passava. Ele operava milagres, ele liberava palavras que transformavam a vida das pessoas. E ela queria isso para ela. Ela queria sair debaixo do peso que o pecado tinha na vida dela. Porque, irmãos, imagina a vida dessa mulher. Uma mulher que era contada na rua, uma mulher que falava mal dela, porque ela era uma pecadora. E, como eu falei, possivelmente tinha esse estilo de vida, né, que era condenável. Então, essa mulher sabia o peso que o pecado tinha na vida dela, por isso ela estava aos pés do Senhor Jesus, porque ela queria uma nova vida. E se você quer uma nova vida, se você acha que o peso do pecado está fazendo, se você entende que você
sua vida está te sufocando, corra para os pés do Senhor. Já deixo aqui a minha já deixo aqui uma mensagem. Por isso, irmãos, que ela amou muito ao Senhor, porque ela sabia que muitos eram os seus pecados a serem perdoados. Essa mulher se rende ao Senhor, ela beija o pé dele, ela chora, ela lava os pés, ela enxuga o pé, ela se prostra. Irmãos, e a nossa resposta, agora trazendo para a nossa vida, a nossa resposta de gratidão ao Senhor por entender o quanto Jesus nos perdoou, precisa ser como essa mulher, porque nós fomos muito perdoados. Vamos falar mais disso aí. Mas já grave essa palavra, essa frase: nós fomos muito perdoados. E ela se rende, ela se prostra, ela adora, ela ama o Senhor ali naquele momento. E essa resposta de gratidão, irmãos, que eu digo que precisa ser como a dessa mulher, porque muito são os nossos pecados, precisa vir também de forma de obediência e de serviço. Por quê? Por que de forma de serviço? Porque servindo a obra, servindo as pessoas para que elas também recebam esse perdão da parte do Senhor, que foi o que eu vi na vida daquela mulher. A postura daquela mulher da história que eu contei me fez entender essa passagem. Quem muito foi perdoado, muito amou. Olha a vida dessa mulher, mandou matar o seu marido, destruiu, teve ali, ela tinha filhos com esse homem, quer dizer, matou o pai dos seus filhos, ou seja, ela se via uma mulher muito pecadora, ela entendia que o perdão que ela recebeu foi muito grande, por isso a dedicação dela, em servir ao Senhor, em agradecer ao Senhor pela nova vida que ela tinha. Quem muito foi perdoado, muito amor, muito ama. Porém, se esse é o nosso desafio nosso é entender o quanto nós somos pecadores, para compreendermos o tamanho do perdão recebido, e assim podemos dar a resposta devida de amor ao Senhor. Por quê? Quando a gente não entende o quanto nós fomos perdoados, nós pouco vamos amar. Agora, se nós entendemos que fomos muito perdoados, muito nós vamos amar. E essa precisa ser a nossa resposta. Porque esse era o problema de Simão. O problema de Simão era esse. Por isso que Jesus conta essa parábola para ele. Ele não se via um pecador. Por isso ele não podia dar a Jesus o que aquela mulher deu. O próprio Jesus quis mostrar isso para ele, por meio da parábola. Qual era a parábola? Um homem tinha um credor tinha 2 devedores. Um devia 500 e outro 50. Ele resolveu perdoar ambos. Quem o amou mais? O próprio Simão responde: o que mais foi perdoado. Jesus falou isso aí. Então, Jesus estava querendo mostrar para ele essa verdade, contando a parábola. Ou seja, essa mulher tinha se visto muito pecadora, então ela se prostrou, ela se rendeu aos pés do Senhor. Mas Simão não se via um pecador, então ele não deu a Jesus o que aquela mulher tinha dado. Pelo contrário, ele só criticou e apontou. E também Jesus queria mostrar por meio daquilo que ele não tinha feito. Por quê? Nós vemos aqui no versículo 44 que ele fala o quê? Vejo para essa mulher, Simão, eu entrei na tua casa e tu não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e me enxugou com seu cabelo. Não me deste ósculo é um beijo na face, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu com os pés. Ou seja, Jesus está fazendo uma comparação da forma como esse homem tratou ele e a forma como essa mulher tratou ele. Aí ele faz a comparação, usando a parábola. Quem mais foi perdoado,
mais amou. Então ele está querendo fazer uma ligação, Jesus, para mostrar a esse homem, né, aonde estava o erro dele, aonde ele estava errando, onde ele não estava compreendendo. Agora, irmãos, quem era Simão? Nós já lemos aqui na passagem que ele era um fariseu. Quem eram os fariseus? Irmãos, os fariseus era o grupo mais religioso do judaísmo. Era aqueles homens que tinham a alta performance religiosa. O próprio Paulo era fariseu. Nós vemos lá no livro de Filipenses, Paulo falando como é que ele era, né? Irrepreensível, na lei irrepreensível. Ou seja, esses homens, e os fariseus eram alta performance religiosa deles, oravam, jejuavam. E lá em Lucas 18, nós podemos ver como eram os fariseus. É importante a gente entender como eles eram, para a gente entender a mensagem de hoje. Lucas 18. Lucas 18, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Olha bem, grave bem essa palavra. Confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Grave, crendo que eram justos. E desprezavam os outros. Dois homens, agora é a parábola que Jesus contando. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. E o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Este era Simão, irmãos, um homem de alta performance religiosa. Jejuava 2 vezes na semana, dava o dízimo, porque essa era o que os fariseus faziam, era a forma como eles viviam. E eles eram esses, né, que confiavam em si mesmos e crendo que eram justos. Só que quem desceu justificado nessa palavra? O publicano. E o que ele fez? Reconheceu o seu pecado. Reconhecer esse pecador, irmão, é o primeiro passo da justificação, para ser justificado. Porque ninguém pode ser justificado se não reconhecer que é pecador. E não reconhecer esse pecador é tão nocivo, né, é tão perigoso isso aí, que há muitas pessoas que não se rendem ao Senhor por achar-se justas, que suas obras são boas e por isso não são perdão oferecido de Jesus. Alguém conhece alguém desse jeito? E o próprio Jesus falou isso em Lucas 5. Vamos lá. Volta um pouquinho aí. Jesus falou dessas pessoas aí, que não se achavam na necessidade de receberem perdão, porque se achavam justos o suficiente. Lucas 5, no versículo 31. Os escribas e fariseus murmuravam, né, contra os discípulos de Jesus, falando: por que ele come com publicanos e pecadores? Aí Jesus fala com eles. Jesus respondendo disse, no versículo 31: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ou seja, Jesus está falando aqui que algumas pessoas se acham justos, sãos, que não são doentes pelo pecado. E para essa Jesus não pode fazer nada. Agora, para aqueles que sim
se reconhecem pecadores e se arrependem, aí sim, ele vai ser o médico e vai sarar essas pessoas. Então, olha o quanto é perigoso, irmão, não enxergar-se pecador. O quanto pode ser prejudicial à nossa vida, porque nós perdemos a oportunidade de nos chegar ao Senhor, porque foi isso que fez essa mulher se achegar a Cristo, a consciência de que era pecador. Glória a Deus. Todos, irmãos, precisamos do perdão de Jesus. Pode ser a melhor pessoa do mundo, se achar. Romanos 3,10, o apóstolo Paulo, algo vai acrescentar muito ao que eu estou falando. Romanos 3,10, o apóstolo Paulo diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo, irmão. Esses homens na parábola que Jesus fala aqui, que os sãos não precisam de médico, não é porque verdadeiramente não exista ninguém que precise do médico, que é ele. São pessoas que se acham sãs, se acham justas, e para esses Jesus não vai vir, não veio, porque ele só veio para aqueles que se reconhecem pecadores. Então o apóstolo Paulo diz aqui, ó, não há um justo, nenhum sequer. E quando Jesus fala, quem pouco foi perdoado, pouco ama, não quer dizer que exista alguém pouco perdoado, irmãos. Mas sim que essa é uma visão que nós temos, por não entender o tamanho da nossa dívida. Quando nós não entendemos o tamanho da dívida que nós tínhamos, que Jesus pagou na cruz, nós achamos que nós podemos achar que fomos pouco perdoados. Não, mas sim, mas eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, não mato ninguém, não ajudo as pessoas. Só que quando nós não compreendemos a nossa dívida verdadeira que Jesus pagou naquela cruz, o quanto nós éramos pecadores, aí nós podemos cair nesse erro, né, de se achar pouco perdoado, ou seja, digno de pouco perdão, porque nós não tínhamos muito, não pequei muito, não tenho muito pecado, então. Mas não é essa, irmãos, a verdade. Porque na ótica de Deus, não há ninguém que recebeu Jesus, porque quem ainda não recebeu Cristo, ainda não tomou posse desse perdão. Mas não há ninguém que recebeu Cristo que foi pouco perdoado. Não existe ninguém. Todo mundo que levantou a sua mão para Jesus um dia na sua vida, pense, entenda bem, você não foi pouco perdoado. Não existe, irmãos, uma escala no céu do maior para o menor pecador. Não existe. Lá no céu, Deus lá, não existe assim, não, fulano aqui tem mais pecado que esse aqui. Não tem. Na ótica do Senhor, todos estão no mesmo patamar, pecador. E muito, tá, irmão? Não é pouco não. Independente do que você fez, independente do que? Do tipo e da quantidade de pecado que você cometeu. Independente do tipo, se você matou, roubou, ou você só roubou uma bala no barzinho lá, balinha que você pegou assim. Independente disso, do tipo e da quantidade, se foi uma, se foi 1000 vezes, você é um pecador. E muito. Sabe por quê, irmão? Porque isso não vem daquilo que você fez, mas da sua natureza. É a natureza do homem que é pecadora. Natureza, nossa natureza, a nossa descendência de Adão é que define a nossa natureza pecaminosa. Davi fala que foi concebido em pecado.
desde que nós fomos gerados, nós já somos gerados com essa natureza pecaminosa. Porque desde que Adão pecou, todo mundo que veio depois dele nasceu com a essência, com essa natureza pecaminosa. Por isso que Jesus teve que vir para mudar essa natureza. Por isso que eu disse, irmão, que a melhor pessoa do mundo, né, a mais bondosa, mais piedosa, ela precisa do perdão que há em Cristo Jesus. Por quê? Porque a natureza dela é pecaminosa. Por isso que eu falo que independente do que você fez, você, pela sua natureza, necessita do perdão de Cristo. Eu estou tentando trazer esse entendimento para a gente poder entender lá no início da mensagem. Para a gente não incorrer no mesmo erro de Simão. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Romanos 3. Agora, mesmo, né? Só que agora é o 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a boa notícia, irmãos, é a continuidade da passagem. Mas somos justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que é em Cristo Jesus. Todos pecaram, mas há uma redenção em Cristo. E essa mulher entendeu isso. A mulher que se vergou nos pés dele. A verdade, irmãos, é que o quanto nós fomos perdoados, entenda bem, não depende de quanta coisa errada a gente fez. Depende do entendimento que nós temos do quanto nós éramos responsáveis diante de Deus pelos nossos pecados, pelas consequências deles e o que é que Deus precisou fazer por nós. Entenda, o quanto nós fomos perdoados precisa ser medido pelo quanto nós éramos responsáveis diante de Deus dos nossos pecados. Nós tínhamos uma dívida diante do Senhor. Dívida. E nós tínhamos uma consequência. Haveria uma consequência. Por quê? Porque nós não tínhamos como pagar essa dívida. Então, o que Deus precisou fazer? Enviar o seu Filho para que Ele pagasse o preço por cada um de nós. E assim, essa dívida pudesse ser paga. Porque ela é impagável. Mas o que Jesus faz? Ele pega essa escrito de dívida e prega na cruz e paga por mim e por você. Então entenda, não é por quantas coisas você fez de errado que você precisa entender o quanto você precisa de perdão da parte do Senhor, mas sim por causa da sua natureza. E também pelo preço que foi pago por Jesus, por essa dívida que nós tínhamos que pagar. E ao entendimento de ter essa enorme dívida perdoada, é que precisa gerar em nós a resposta de amor ao Senhor, como foi daquela mulher. Porque ele mesmo falou: quem muito foi perdoado, muito amou. Ou seja, a resposta dada por quem entende o quanto o pecado, o quanto foi perdoada, vai gerar nela uma resposta de amor, que vai acompanhar muita gratidão, vai ser acompanhada de adoração,
vai ser acompanhada de obediência, vai ser acompanhada de serviço, né, pastor? Serviço. E quando você entende o perdão que você recebeu do Senhor e você quer dar uma resposta de amor a Ele, isso vai se refletir na forma como você serve ao Senhor também. Com intensidade, com desejo de buscar outras pessoas para que elas também recebam o que você recebeu. Então a sua resposta de amor precisa ser como a dessa mulher que amou muito ao Senhor, porque entendeu do que ela estava, do quão pecadora ela era, do quanto ela receberia de perdão ali da parte do Senhor. Mostrador, pode subir aqui. Eu estou caminhando para o fim. Irmãos, entender o quanto nós somos pecadores, e eu me refiro aqui como eu já falei, ao que você fez e a quantidade de pecado, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque nós podemos se nós estivermos presos uma religiosidade como Simão, nós podemos estar cegos, podemos estar deixando de enxergar aquilo de reconhecer, vamos usar melhor essa palavra. Se nós estivermos como Simão, se nós não nos reconhecemos pecadores, nós podemos acabar tendo o mesmo destino daquele homem, que não reconheceu ao Senhor, não se reconheceu pecador e por isso não ouviu do Senhor: os teus pecados estão perdoados. Cuidado, irmãos, com a performance religiosa. Esse homem era ele tinha uma alta performance, ele orava, jejuava, dava o dízimo. Cuidado, porque isso cega muitas vezes a gente, e a gente começa a olhar para aqueles que ainda não estão no mesmo nível que a gente, da mesma forma que ele. Então, muito cuidado. Muito cuidado. E pode ser que aqui, nessa noite, possam ter pessoas que uma vez já levantaram a mão para o Senhor. Falaram: Senhor, eu me reconheço pecador. Eu preciso do teu perdão, Senhor. Mas que, com o passar do tempo, a sua resposta de amor ao Senhor foi diminuindo. E hoje em dia, ele não consegue dar essa resposta devida ao Senhor, de amor, de adoração, de gratidão. Então, se você se enquadra nisso que eu falei aqui agora, ora ao Senhor, pede perdão ao Senhor: Senhor, me perdoa por não estar correspondendo da maneira que é devida diante do Senhor, porque eu fui muito perdoado. O Senhor me tirou o peso do pecado da minha vida. Hoje eu fui justificado, mas a minha resposta não está devida, Senhor, está baixa. Ora ao Senhor, pede ao Senhor para te restaurar essa vontade de corresponder a Ele, de amá-lo. Fala com Deus. Mas pode ser também que haja aqui nessa noite pessoas que estão sob o peso do pecado. O pecado tem machucado elas. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. O Senhor Jesus está aqui. Aquele que pode perdoar os seus pecados, te dá uma nova vida. Então, para você que ainda não se rendeu ao Senhor, faça como aquela mulher que entendeu que era pecadora, entendeu que necessitava de perdão e se rendeu aos pés do Senhor. Então hoje você tem essa oportunidade de ter uma nova vida,
em Cristo Jesus. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado não vai ter mais poder sobre a sua vida se você se render essa noite ao Senhor. Se você se prostrar diante dele, como aquela mulher que recebeu uma nova vida. O Senhor Jesus falou para ela assim: os teus pecados estão perdoados, vá em paz. Mas ela teve uma atitude diante do Senhor. E você que vive sobre o peso do pecado, como aquela mulher, você tem a oportunidade essa noite de ter uma nova vida, de ser perdoado dos seus pecados. E você vai ter a oportunidade de corresponder ao Senhor com muito amor. Fique à vontade. Fala com Deus nessa hora. Amém? Vamos louvar o Senhor.